Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula sobre consultoria aqui no meu canal. E nessa live de hoje, a gente vai falar sobre como é que você pode iniciar essa consultoria, a sua consultoria, ainda em 2023. Eu sei que você pode estar pensando, Irene, a gente já está no final de agosto de 2023 e você está trazendo esse assunto, mas a gente tem que falar sobre isso, tá bom? E é possível. Então, como eu falei para vocês, a live de hoje é como é que você pode iniciar a sua consultoria ainda em 2023. Quem não me conhece, existem alguns rostinhos novos no meu Instagram que eu sei, que eu estou sempre acompanhando, a gente está sempre se conversando. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista, sou consultora em serviço de alimentação há mais de 15 anos, então tenho uma bagagenzinha para falar com vocês sobre consultoria. E eu também ajudo nutricionistas a se tornarem consultores de serviço de alimentação e faturarem R$10 mil ou mais com consultoria. Então, fica nessa live, vamos conversar sobre esse assunto, que esse assunto é muito importante. É um assunto que sempre traz dúvidas para vocês, né? Vocês sempre querem saber sobre consultoria. E se você gosta dessa área de consultoria, você está no Instagram correto. Esse é o Instagram para você aprender sobre consultoria. Vejo meus ex-alunos, meus colegas de nutrição, então vamos falar sobre consultoria. Bem, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é preciso para iniciar a consultoria em serviço de alimentação ainda em 2023. Lembrando que 2023 não está perdido, eu sei que a gente está no final de agosto, mas a gente ainda tem muito tempo para aprender sobre consultoria e para começar a sua consultoria em serviço de alimentação. Vamos abordar nessa aula os primeiros passos que você precisa fazer, né? A gente tem alguns protocolozinhos para fazer, que a gente precisa fazer para a gente dar esse primeiro passo, para a gente iniciar na consultoria. Então, a gente vai falar sobre esses primeiros passos, né? Para a gente ter a nossa consultoria em serviço de alimentação, e lembrando que você pode iniciar a sua consultoria em serviço de alimentação, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você desde que você se formou na sua graduação de nutrição, mesmo que você tenha dado seus primeiros passos lá depois da sua graduação para a área de clínica. Tenho algumas alunas nos meus cursos que foram para a área de clínica e que eu achava que elas tinham mais cara de UAN, tudo bem, que se graduaram e que entraram na área de clínica, e aí chegaram para mim agora dizendo que queriam, né, enveredar por essa área de consultoria em serviços de alimentação. Então, mesmo que você meio que na tua graduação, até mesmo depois que você se formou, você tenha se enveredado por clínica e clínica não é bem a sua área, ou que clínica até possa ser sua área, mas que você também queira aprender um pouco sobre consultoria, essa live é para você, essa aula é para você. Mesmo que você esteja há muito tempo fora do mercado de trabalho, eu tenho algumas alunas que são senhoras, ou então que mesmo que se formou, entrou na maternidade, a maternidade levou muito tempo para elas voltarem para a área de nutrição. Então, essa aula também é para você, a consultoria também é para você, certo? Que você está um tempo fora do mercado de trabalho. Essa aula também é para você que não tem experiência. Então, eu sou recém-formado, né? Quero entrar na consultoria. Será que a consultoria é para mim? Porque, né, às vezes o pessoal fala, precisa de experiência. A consultoria é para você e essa aula é para você. Então, a gente tem veja que como a consultoria, ela consegue abranger, ela consegue, olha uma palavra do Ceará, abarcar pessoas de diversos conhecimentos, de diversas situações, né, de diversos momentos na vida delas, né?
e que consegue pegar essas pessoas e trazer, porque ela consegue, a consultoria, ela é para essas pessoas, né? Essas pessoas que não têm experiência, essas pessoas que estão muito tempo fora do mercado de trabalho, essas pessoas que saíram por conta da maternidade, ou as pessoas que estão na clínica, ou não querem mais estar na clínica, e querem empreender nessa área de consultoria, porque elas querem aproveitar a consultoria. O que é o bacana da consultoria é porque a consultoria, ela nos traz oportunidades, né, oportunidades diversas, oportunidades muito boas para uma gama de profissionais. Vejam, e a gente pode observar isso, eu gosto muito de observar quando eu abro o meu iFood, e até mesmo quando eu procuro algum estabelecimento no Google, veja o tanto de estabelecimento na área de serviço de alimentação que existe ao redor da tua casa, que existe no teu bairro, que existe, né, que existe na tua cidade, e esses serviços de alimentação, eles todos precisam do serviço que a consultoria vai oferecer. Você pode abordar qualquer serviço de alimentação que eu vou lhe dizer. Esse serviço de alimentação precisa do serviço de consultoria A, B, C ou D, ou E, ou F. Então, é uma gama de serviços de alimentação e uma quantidade muito pequena, de profissionais da área de nutrição, de profissionais da área de alimentos que querem se enveredar para a área de consultoria, para a área de consultoria em serviço de alimentação. Então, nós temos muitos serviços de alimentação e nós temos pouquíssimos profissionais que são profissionais que querem entrar nessa área de consultoria, que têm esse conhecimento técnico para entrar na área da consultoria. Então, a gente está observando que é uma possibilidade, que é uma oportunidade muito grande para você que quer entrar nessa área de consultoria, certo? A consultoria, que é um serviço que o profissional da área de alimentos, que eu estou falando com muitos nutricionistas, eu acho que a maioria que está aqui online comigo são nutricionistas. Então, a consultoria é um serviço que o profissional da área de nutrição, profissional da área de alimentos, pode oferecer. E segundo o nosso Conselho Regional de Nutricionistas, é um serviço que ele é pontual. Então, ele é um serviço pontual porque ele tem começo, meio e fim. Então, o nutricionista, ele vai até um serviço de alimentação. O serviço de alimentação, ele tem uma demanda, e essa demanda, você vai fazer esse serviço a partir dessa demanda, mas você tem que colocar em contrato o que você vai fazer, qual dia você vai começar, quanto tempo vai levar e qual dia vai finalizar. Essa é uma exigência legal do nosso conselho. Então, a consultoria tem começo, meio e fim, certo? Não é assessoria. A consultoria, você não vai ser assessor, você não tem tempo infinito dentro do serviço de alimentação, até quanto tempo for. Você também não é responsável técnico. Você também não é RT do serviço de alimentação, tá certo? Então, a consultoria é um serviço com prazo determinado, certo? E esse serviço com prazo determinado, você vai colocar em contrato quando é que você vai começar, qual o serviço que você vai elaborar e quando é a previsão de finalização desse serviço. E daí eu já estou dando uma orientação para você, o jeito errado de você fazer consultoria. Olha só, você não pode começar um serviço de consultoria sem fazer um contrato de prestação de serviço. É a pior coisa que você pode fazer. Isso vai gerar muitos problemas para você, se você começar o seu serviço de consultoria sem a elaboração de um contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço é algo tão simples, gente, né? Claro que você precisa descrever tudo, precisa descrever
data de início, data de fim, os serviços que você vai elaborar. Se forem, sei lá, fichas técnicas, quantas fichas técnicas e quais fichas técnicas. Você vai ter que colocar também algumas situações que podem fazer com que esse contrato seja quebrado. Então, assim, é um documento que você precisa elaborar antes de você iniciar a sua consultoria. E bem antes disso, né? Porque a gente está falando em como eu posso iniciar a minha consultoria ainda em 2023, dá para iniciar? Claro que dá, com certeza dá, certo? Mas a primeira coisa que eu posso te dizer para dar tudo certo na sua consultoria é que você precisa ter conhecimento técnico. Então, não entre numa consultoria sem você conhecer o que você deseja prestar. Então, eu posso te dar N exemplos de pessoas que iniciaram a consultoria sem ter conhecimento e o nome delas ficou queimado. Eu tive que refazer serviços de colegas nutricionistas que prestaram serviço de consultoria, seja de fichas técnicas, seja de manual de boas práticas, que eu tive que refazer porque eram serviços que foram mal feitos, pelo desconhecimento da pessoa, enfim. Então, você não pode entrar na consultoria, você não pode fazer, né, iniciar essa sua consultoria sem o seu conhecimento técnico, né? E para você ver que quando você tem um conhecimento técnico, né, quando você se sente segura para oferecer determinado serviço de consultoria, como a coisa acontece, né, como a coisa flui. Eu tenho um exemplo de uma aluna minha, que é a Fabiola, eu ainda vou fazer uma live com ela, e ela aprendeu a fichas técnicas, né, no meu curso de fichas técnicas, e já fechou um contrato de mais de 10 mil reais. Acho que o contrato dela foi 12 mil reais e era um contrato para ser prorrogado, né? Ela ainda ia ampliar as fichas técnicas de um clube, de um local aqui em Fortaleza. Outra aluna minha, a Laís, foi aluna minha do curso de fichas técnicas e de manual de boas práticas, e a Laís, é porque ela é tímida, vou fazer live com ela. A Laís, com consultoria, ela faturou mais de 40 mil reais. Então, assim, a consultoria é isso, né? São possibilidades enormes para você escalar seus ganhos, né? Mas para isso, você tem que ter conhecimento. Se você quiser fazer serviços, né, de prestação de serviço de fichas técnicas, você tem que saber a estrutura das fichas técnicas, você tem que saber como elaborar as fichas técnicas, e a gente sempre conversa nas nossas lives, a gente sempre está conversando. Eu sempre estou conversando com os meus alunos, seja nos meus cursos presenciais, seja nos meus cursos online, que você não pode iniciar uma consultoria sem ter conhecimento. Sem ter esse conhecimento técnico desses serviços. Quando a gente apresenta fichas técnicas de preparo para o cliente, e olha aí no meu Instagram que eu tenho um conteúdo que são fichas técnicas que eu apresento para o dono lucro negativo. Imagina só, você vai apresentar as fichas técnicas para o dono e você apresenta situações que são situações críticas para aquele serviço de alimentação. Você está apresentando fichas técnicas em que você está mostrando para o dono dessa confeitaria, dessa padaria, que tem bolo que não tem lucro. Tem bolo que o dono está pagando R$ 3,80 para vender, que ele está pagando, ele está ganhando 95 centavos. Então, as fichas técnicas, elas são ferramentas gerenciais, elas são ferramentas de tomada de decisão. Então, para você prestar esse serviço, você tem que ter conhecimento técnico. Você não pode prestar esse serviço a Deus dará. É um serviço ultra demandado pelos serviços de alimentação. Por quê? Porque eles fazem um diagnóstico do serviço de alimentação, porque muito provavelmente aquele serviço de alimentação ele não está tendo lucro, ele está com lucro negativo, ou a coisa não está caminhando porque as fichas técnicas, porque aquele preço não foi elaborado baseado em fichas técnicas. Aí está aí. Um estabelecimento com lucro, com produtos com lucro negativo, não é isso? Então,
Veja como esses serviços de alimentação, que são vários, como eles precisam do seu serviço de consultoria, do seu conhecimento de consultoria sobre fichas técnicas. Veja nesse número enorme de serviços de alimentação, como se você chegar e perguntar, você tem conhecimento do custo de cada um dos teus pratos? Você tem conhecimento se o preço de venda que você formulou para o seu cardápio, se esse preço de venda ele está sendo condizente com o teu custo? Muitos deles, a maioria deles, eu vou dizer que 95% deles não. Então, quando você aborda o teu conhecimento de fichas técnicas, quando você aborda que você pode ajudar essa empresa a melhorar a sua lucratividade, quando você aborda que você pode ser a pessoa que pode ajudar essa empresa a alavancar, né, sair às vezes do lucro ruim ou do lucro quase zero, com certeza eles vão querer o seu serviço de consultoria. E vejo o tanto de restaurante que existe no teu bairro e na tua cidade. Entendeu? Você é essa pessoa técnica. Além disso, se a gente pensar em consultoria de boas práticas, a gente tem que lembrar que as boas práticas, elas são obrigatórias e todos os serviços de alimentação tenham. Elas são obrigatórias que estejam implantadas. Quando eu falo em estejam implantadas, eu estou querendo dizer que eles precisam obrigatoriamente, todo serviço de alimentação, obrigatoriamente, estou falando de uma questão legal, eles precisam de manual de boas práticas e POPs. Eles precisam ter. Precisam. É legal, é obrigatório. Está no item 4.11.1 da RDC 216. Precisa ter. Então, eles são obrigados a ter, eles precisam ter manual de boas práticas e POPs e eles precisam ter as boas práticas implantadas. Você vai poder implantar as boas práticas? Sim, e com certeza. E são serviços distintos e no teu contrato de consultoria você vai dizer, que foi até uma dúvida minha de uma colega de nutrição que está saindo da clínica e está entrando na consultoria de serviço de alimentação. Ela perguntou para mim, Irene, eu vou fazer a implantação de boas práticas de um serviço de alimentação perto da minha casa. Eu sou obrigada a fazer o manual de boas práticas e POPs? Não. Na verdade, você é obrigada a fazer tudo que está em contrato. Se a tua consultoria de implantação das boas práticas, ela aborda a elaboração de boas práticas e POPs, beleza. Se não, você vai ter que dizer que ela vai pagar o manual de boas práticas e os POPs e vai pagar as horas que você precisa ter para implantar as boas práticas. Eu sei que tudo isso parece muito confuso, né? Tanto é que essa aluna até adquiriu um curso meu, que é o curso de elaboração implantação das boas práticas, que é a elaboração do manual de boas práticas e dos POPs, além nesse mesmo curso eu abordo a implantação das boas práticas. Então, o curso de boas práticas, ele aborda isso, né? Essa explicação do que é a elaboração do manual de boas práticas e dos POPs e o que é a implantação das boas práticas, né? São serviços de consultoria distintos e todos são obrigados, e todos os serviços de alimentação são obrigados a ter. Eles têm que ter manual de boas práticas e POPs e eles têm que ter as boas práticas implantadas. As boas práticas implantadas dizem respeito à documentação, e essa documentação é uma documentação, checklists, planilhas elaboradas por você, e dizem respeito a documentos que você vai trazer de terceiros, e alguns terceiros vão te entregar. Dedetizadora, análise de água, enfim, terceiros vão te entregar e você vai coletar. Esse é o serviço de implantação das boas práticas. Porque quando a vigilância chegar no estabelecimento,
Primeira coisa que ela vai pedir é um manual de boas práticas e POPs. É obrigatório. E a segunda coisa, ela vai ver se aquela cozinha está limpa, está seguindo todos os critérios da RDC 216. E, por fim, a vigilância vai sentar com você numa mesa, ou não, ela vai pedir para você os documentos, que são os documentos de implantação das boas práticas. Vai pedir aquela gama de documentos que prova que a sua água é potável, o seu estabelecimento tem higiene, os seus manipuladores têm saúde e higiene e que você tem as pragas controladas. Então, tem uma gama aí de documentos que você precisa apresentar para a vigilância. Na empresa que eu era assessora, por exemplo, eu tinha 2 pastas gigantes de documentos que, quando a vigilância ia me visitar, eu sentava com ela na mesa e trazia uma gama de documentos para provar tudo isso, né? Porque eram muitos serviços de alimentação, eram 10 cozinhas, né? 10 setores, com atividades distintas, enfim. E eram 2 grandes pastas com 90 colaboradores, então eu tinha que apresentar isso. Lembrando que eu posso, só voltando esse raciocínio, eu posso fazer como consultora um serviço pontual, como consultor um serviço pontual. Quais são os serviços pontuais? Eu posso somente elaborar manual de boas práticas e POPs. E o que eu preciso? Eu preciso saber como elaborar manual de boas práticas e POPs. Irene, você tem o manual de boas práticas e os POPs já pronto, só para eu pegar um modelo e utilizar nas minhas consultorias? Não, não tenho. Eu tenho um curso para ensinar você a elaborar manual de boas práticas e POPs. Mas, Irene, por que tanta gente vendendo a elaboração do manual de boas práticas e POPs pronto? Pessoal, porque não é ético para mim. Não é ético, porque quando você vai fazer manual de boas práticas e POPs, ele vai variar muito a depender da complexidade do serviço de alimentação. Dependendo do serviço de alimentação, se ele tem caixa d'água, se ele tem poço profundo, se ele tem, vários os equipamentos, a quantidade de equipamentos, se ele depende do que o cliente quer como exames de saúde. Por exemplo, eu trabalhei no local que nós tínhamos 4 tipos de exame de saúde, mas a lei só quer, por exemplo, o PCMSO. Então, existem complexidades que você precisa ser crítico, criterioso para elaborar seu manual de boas práticas. Eu não vou ser ética em entregar um documento e falar, pronto, esse documento tu pode fazer para qualquer serviço de alimentação, seja para um MEI, que está dentro de um food truck, seja para um serviço de alimentação que tem mais de 10 cozinhas, como foi o caso que eu já elaborei. Vocês estão entendendo? Então, não é correto eu estar fazendo esse tipo de coisa. Agora, se você quiser aprender a elaborar o manual de boas práticas de forma crítica, e entender como é a construção, qual é o raciocínio da construção, o que eu devo ou não colocar dentro de um manual, porque isso vai ser cobrado pela vigilância. Isso vai ser cobrado. Na verdade, meus POPs. Meus POPs já foram barrados por 2 vezes. Eu vou falar 2 situações em que os meus POPs não foram aprovados, que eu tive que voltar e consertar. Primeira situação, quando eu elaborei o plano de ação, e aí no plano de ação, isso eu explico no curso, né? Toda aquela estrutura de inadequação dentro de um serviço de alimentação. Quando eu elaborei o plano de ação, eu não coloquei o mês e o ano. Eu coloquei só assim, vai ajeitar essa situação, né? O plano de ação vai ajeitar esse erro para daqui a 2 meses. 2 meses, era o que eu coloquei no plano de ação. A vigilância devolveu o meu manual. Falou assim, não é assim não. Você tem que colocar, vai ajeitar essa situação em outubro de 2023. Voltou, aí eu organizei o plano de ação, devolvi para a vigilância, e aí o manual foi aceito. Veja que tem um método.
né? Eu não posso estar só te dando esse manual, não. Não é ético, gente. Não é ético. Vocês precisam entender a criação desse manual. Vocês precisam aprender. Porque vocês precisam ver que existem nuances de serviço de alimentação. Existem... os serviços de alimentação têm complexidades. Como é que eu faço o POP da água para um estabelecimento que não tem caixa d'água? E aí? Eu fui fazer um manual de boas práticas em POPs para um serviço de alimentação que ele não tinha caixa d'água. E aí, toda a descrição do 4.3 da RDC fala sobre a questão de potabilidade de água, sobre a questão da análise da água, da potabilidade de água, de um local que tenha ou uma caixa d'água, até mesmo um poço profundo. Como é que a gente faz um manual desse? Como é que eu faço um POPs? E aí eu vou ter que fazer análise microbiológica se a água vem aqui no Ceará é Cagés, não é verdade? Vocês estão entendendo? Então, existem complexidades. E eu tenho esse método, entrego esse método para vocês. Tanto é que eu escrevo meu manual de boas práticas a partir de uma estrutura, né? Uma estrutura um esqueleto, aí a gente vai colocando as carninhas. E essa estrutura a gente vai moldando conforme a complexidade. Né? Então, esse método, por exemplo, eu faço manual de boas práticas em um dia, 2. E aí eu trago para vocês esse método de construção de manual de boas práticas. Mas eu não entrego manual de boas práticas e POPs. Pronto. Não é ético. Vocês precisam aprender. A gente fez manual de boas práticas e POPs na facul? Eu fiz. E algumas colegas minhas dizem que fizeram e tal. Que bacana que as professoras dessa área de serviço de alimentação, de unidade de gestão de UAM, né, de gestão de serviço de alimentação, que bom que elas passaram por isso. Mas, às vezes, quando a gente entra em campo, a coisa fica um pouquinho mais complexa, porque, às vezes, a gente vai fazer pela faculdade, como eu fiz, um manual de boas práticas numa lanchonete da UES. Mas aí você vem e faz um manual de boas práticas de um serviço de alimentação que é um complexo, que é gigantesco, que tem pizzaria, que tem pastelaria, que tem tapiocaria, que tem 2 bares, 3 bares. Então, existe essa complexidade de um serviço de alimentação. Só mais uma questão em relação... E também, por que eu não entrego o manual de boas práticas e POPs pronto? Porque você também tem que aprender. Eu tive um erro, por exemplo, quando eu fiz as instruções de trabalho, que ficam em anexo aos POPs, uma vez eu fiz a instrução de trabalho, e aí, gente, eu coloquei um equipamento errado. Era uma loja de crepes, e eu coloquei um equipamento que ele não utilizava, sei lá, liquidificador. E aí a vigilância leu meu documento e disse que a instrução de trabalho de higiene de equipamentos estava errada. Claro que o cliente ficou possesso comigo, né, chateado, porque ele precisava do alvará sanitário e tal. Reorganizei com todo carinho, com toda a educação junto a esse cliente, errei, coloquei um equipamento a mais, mas vejam, e como eu levei a coisa tão tranquila, né, assumi meu erro, fiz direitinho, revisei essas instruções de trabalho, fiz até uma apostilinha para treinar a equipe sobre a questão de higiene dos equipamentos. Sabe o que aconteceu? Esse meu cliente me trouxe 4, ou foram 5 outros clientes. No final, eu estava sendo a rainha dos manuais de boas práticas e POPs dos food trucks. E olha que os food trucks era de uma diversidade sem igual. Então, o que eu preciso trazer para vocês é um curso, por exemplo, né, que é o meu curso de elaboração de manual de boas práticas e POPs, o curso de boas práticas, que traz para vocês um método simplificado, um método rápido para você ter esse manual de boas práticas. E a partir das aulas de construção de manual de boas práticas e POPs, vocês vão entender as complexidades que existem dentro de um serviço de alimentação, dos vários serviços de alimentação que vocês podem prestar consultoria. Não acho ético, não acho correto estar entregando para vocês manual de boas práticas e POPs pronto, não irei entregar. Claro que eu posso apresentar para vocês sugestões de planilha, sugestão de checklists, sugestões de
o documento de treinamento dos manipuladores, sugestão de instruções de trabalho, mas eu digo onde vocês podem conseguir as instruções de trabalho. Já dou um spoiler para vocês, leiam o livro do professor Enio da Silva Júnior, que é o Manual ABERC, excelente, excelente. E aí me traz e me remete esse assunto da Life. Não comecem suas consultorias sem conhecimento técnico. E aí, se a gente está falando de boas práticas, não comecem sem vocês aprenderem pelo menos a RDC 216, né? Pelo menos a RDC 216. A RDC 216 é base para qualquer serviço de consultoria de boas práticas. Serviço de consultoria para elaboração de manual de boas práticas e POPs, veja, ultra demandado serviço de consultoria de manual de boas práticas e POPs, serviço de implantação das boas práticas e serviço de capacitação de boas práticas dos manipuladores. Então, você precisa ter conhecimento técnico sobre a legislação. E foi por isso, porque eram tantas dúvidas em relação à legislação, e eu via muito isso quando eu estava junto com os meus alunos de estágio obrigatório de nutrição, e quando a gente pegava um ponto da lei, quando eles faziam checklist, eu pegava um ponto da lei e questionava para o meu aluno, e esse ponto da lei? Esse ponto da lei quer dizer o quê? E o aluno falava, não sei o que está querendo dizer. E como é que você faz um checklist, né? Como é que você vai fazer um checklist e a partir desse checklist você vai elaborar um manual de boas práticas. A partir desse checklist eu vou fazer um plano de ação e a partir desse checklist eu vou falar sobre a questão de implantação das boas práticas. Como é que você não sabe a RDC 216? Foi por isso que eu elaborei o curso da RDC 216. Vocês precisam ter conhecimento técnico para iniciar a sua consultoria. Então, veja, se eu tenho, e você consegue aprender de forma rápida, se eu tenho conhecimento para elaborar manual de boas práticas e POPs, se eu já sei como elaborar manual de boas práticas e POPs, já posso oferecer agora em 2023 meu serviço de consultoria de elaboração de manual de boas práticas e POPs. Para quem, Irene? Para qualquer serviço de alimentação, porque todo serviço de alimentação é obrigado a ter manual de boas práticas e POPs. Se eu tiver conhecimento sobre a RDC 216, eu posso fazer o meu serviço de consultoria de implantação das boas práticas. Para quem? Para qualquer serviço de alimentação, porque eles são obrigados a ter a implantação das boas práticas. E vejam que eu estou falando em fazer consultoria agora em 2023, na verdade, fazer consultoria para amanhã, porque o meu curso de elaboração de manual de boas práticas e POPs, você aprende em 20 horas como é que elabora o manual de boas práticas e POPs. Para qualquer serviço de alimentação, de qualquer complexidade. Se eu quero fazer uma consultoria em manual em implantação das boas práticas, faz o curso de RDC completo, junto com o curso de manual de boas práticas e POPs, você já está em 20 horas, já está sabendo toda a RDC 216. Quero só fazer capacitação de boas práticas, em 6 horas eu já sei fazer capacitação de boas práticas e sei fazer esse serviço que é obrigatório para qualquer serviço de alimentação. Quero ter ferramentas para minha consultoria? Eu tenho. E a gente tem ferramenta para fazer consultoria. Eu estou lhe dizendo que em 40 horas, 50 horas, eu já tenho capacidade técnica para ser consultor em serviço de alimentação. Viu que não é difícil? Viu que dá tempo? Viu que 2023... dá para começar a consultoria, e olha que temos ainda setembro, outubro, novembro, dezembro, dá para estudar? Dá para estudar. 20 horas para elaborar manual de boas práticas. Se me maratonar, então, porque tem aluna que diz que eu sou a série dela, que ela fica me maratonando. E aí dá para você iniciar essa sua consultoria. Sair desse lugar comum, sair às vezes, dessa situação apática de pensar, será que a consultoria não é para mim? Será que é hora de eu começar a consultoria? É hora. Se você não der o primeiro passo, eu tô com medo. Gente,
todo mundo já foi iniciante, todo mundo já começou, mas começar com conhecimento técnico é outra coisa. Esse medo vai embora. Por quê? Porque você tem segurança. Eu tenho segurança em entregar um manual de boas práticas em POPs com, né, um manual de boas práticas feito, escrito de forma correta, de forma adequada. Eu tenho a segurança de exigir as boas práticas de um serviço de alimentação para fazer a adequada implantação. Eu tenho segurança porque eu tenho conhecimento técnico. Quando a gente tem conhecimento técnico, a gente faz a coisa com segurança. E é isso. Eu tenho conhecimento técnico para elaborar fichas técnicas e mostrar para um serviço de alimentação que tem produtos que ele não está lucrando, né? Tem produtos que ele não está lucrando. E como é que eu vou aprender consultoria? Como é que eu vou aprender fichas técnicas? Num curso, com 8 horas de curso, você vai aprender fichas técnicas. E dá para você fazer, implantar as fichas técnicas, elaborar as fichas técnicas em qualquer serviço de alimentação. Mas você vai aprender a fazer. Então, dá para você iniciar. 2023 dá para ser seu ano na consultoria. Com certeza, dá para ser seu ano na consultoria. Tenho algumas perguntas, tá certo? Eu vou fazer umas perguntas aqui. Vamos lá. Primeira perguntinha. O manual é visto pela vigilância nas visitas ou temos que ter aprovação antes de entregar para o cliente? Respostinha. Primeira resposta. O teu manual de boas práticas e POPs vai ser assinado por você em cada página, tal como é um contrato, e o dono tem que assinar em cada página, tal como é um contrato, garantindo que esse dono, ele leu cada parte desse manual de boas práticas, tá certo? E daí, quando a vigilância vem, ela vai ler o seu manual de boas práticas. Lembrando que existem vigilâncias e vigilâncias. Aqui em Fortaleza, a vigilância não pede o manual de boas práticas quando você vai pedir o alvará sanitário. Mas no ato da visita, ela pega o manual de boas práticas, sim, e ela lê o manual de boas práticas, sim, que eu vivenciei isso tranquilamente. Isso acontece. E ela vai folheando e ela pega os pontos principais. Quais são os principais pontos do manual de boas práticas e POPs? O plano de ação, e ela vai nos POPs e vê quais são os documentos, planilhas, checklists que você está implantando e ver se essas planilhas, checklists e documentos de implantação das boas práticas estão condizentes com o serviço de alimentação, certo? Então, sim, a vigilância faz essa vistoria, certo? Próximo. Uma amiga me pediu consultoria para montagem de cardápio para os lanches. Por onde começar? Ela está abrindo uma lanchonete fitness. Bem, primeira coisa, você tem conhecimento técnico para isso? Se tem, bacana. Segundo ponto, eu pensaria, primeiro, em fazer um cardápio conforme a clientela, como assim, Irene? Pode ser um cardápio fit vegano, pode ser um cardápio fit vegetariano, pode ser um cardápio fit com proposta cetogênica, pode ser um cardápio fit com proposta sem glúten, sem lactose. Como é essa proposta, tá certo? Outra questão é público, quanto a gente vai cobrar para o público. Por exemplo, a gente pode colocar nesse cardápio fit coisas mais caras, certo? Beleza. Pensando nisso, você também tem que pensar seu ganho. Veja no nosso conselho do seu estado, do estado de São Paulo, enfim. Veja quanto é que é a hora técnica para você elaborar esse cardápio. E aí, existe hora técnica para elaboração de cardápio. Você pode cobrar pela elaboração de cardápio e pode cobrar pela elaboração das fichas técnicas, pois você tem que ver o custo dessas fichas técnicas, mas também você tem que ver a elaboração também das fichas técnicas com valor nutricional. Como assim, Irene? As minhas fichas técnicas, normalmente os meus clientes não querem valor nutricional, mas as suas fichas técnicas, pelo público ser um público fitness, pelo público tenha uma abordagem de dietoterapia, você precisa prestar o seu serviço de consultoria abordando fichas técnicas mais valor nutricional. Então, essa ficha técnica vai ficar um pouquinho mais cara.
certo? Mas no nosso conselho, sugiro você ir no Conselho de São Paulo. Acho os valores de tabela de honorários muito bons. Então, vai lá no conselho e veja esses valores de consultoria para você estar elaborando essa elaboração do cardápio fitness, tá? Por qual dos serviços de consultoria eu devo começar? Pergunta boa, sabe? Por qual eu devo começar? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que pega muito a questão, primeiro, do seu perfil, certo? Existem pessoas que não querem trabalhar com fichas técnicas. Não entendo por quê, mas muitos me dizem que não querem porque não gostam muito de matemática, certo? Eu amo fichas técnicas, certo? Eu amo matemática. Então, veja o seu perfil. Mas eu lhe digo que, por exemplo, os restaurantes precisam obrigatoriamente de manual de boas práticas e POPs. Então, que tal começar aprendendo sobre manual de boas práticas e POPs? Que tal começar a aprender como elaborar manual de boas práticas e POPs, certo? Porque quando você aprende a elaborar manual de boas práticas e POPs, você também aprende a questão de implantar as boas práticas. Então, eu começaria sobre manual de boas práticas e POPs. Primeiro, porque é obrigatório por lei, tá certo? Então, eu começaria sobre boas práticas. Tanto é que eu vejo muito dessa abordagem de manual de boas práticas e POPs. E ainda lembrando que o meu curso, em 20 horas, você já está com seu manual de boas práticas e POPs preparadinho para você fazer sua consultoria. E olha lá, depois vai lá no conselho, vai lá no Conselho de Nutricionistas de São Paulo, vê os nossos honorários para FIS Manual de Boas Práticas e POPs, R$ 2.500, meus amores. Esse é o valor para você elaborar. Em 20 horas, eu já posso estar ganhando isso? Já. Você vai ter o teu manual de boas práticas e POPs, né? Então, eu acho que eu começaria por manual de boas práticas e POPs, mas não deixaria no cantinho as minhas amadas fichas técnicas, não, viu? Não deixaria. Em 8 horas, você vai aprender a fazer fichas técnicas? Vai. Irene, qual é o valor das fichas técnicas? Uma ficha técnica é por volta de R$ 130. Uma. E quantas fichas técnicas existem em um cardápio? Gente, no mínimo, eu faço consultoria de no mínimo 30, 40 fichas técnicas. Até um cafezinho é uma ficha técnica. Então, veja a oportunidade que você tem na mão de começar a sua consultoria em 2023. Eu estou falando em 20 horas para você fazer manual de boas práticas e POPs. Em 20 horas para você aprender tudo sobre RDC 216 e em 8 horas você aprender a fazer fichas técnicas de preparo. De forma rápida, um método rápido para você aprender tudo isso. E você começar a ter a sua liberdade financeira, a sua liberdade de horários, né? Sair daquela situação que é difícil, da gente estar 44 horas dentro do serviço de alimentação, da gente não ter tempo para filho, para a gente não ter tempo para a família, para a gente ter tempo para a gente mesmo, né? Entendeu? Então, com o método, né, que eu apresento para vocês, tanto para elaborar manual de boas práticas e POPs, quanto para elaborar as fichas técnicas, como para saber como capacitar o pessoal, como saber o que aqueles 88 itens da RDC aborda para você implantar as boas práticas. Isso vai te dar liberdade financeira e liberdade econômica. Você precisa disso, né? A gente está vendo e eu observei que os empregos de nutrição, o pessoal estão pagando muito pouco, carteira assinada, pedem 10 anos, pedem 10 anos de experiência para pagar quanto? Para pagar, sei lá, 2.500? 2.500, sendo que 2.500 é o quê? É um manual? Um manual? Sabe, assim, é complicado. Às vezes a gente se sente muito desestimulado na nutrição, mas eu gostaria que vocês não desistissem dessa área tão linda, sabe? Não desistissem dessa graduação tão linda que é a graduação de nutrição. Vocês estão gostando da live? Eu estou trazendo para vocês, né? Eu estou trazendo para vocês algumas dúvidas. Quem tiver dúvida, por favor, coloca aqui para mim, tá bom? Vamos lá.
como é que a gente faz ficha técnica de buffet? As fichas técnicas de buffet dá para fazer tranquilamente, tá? E a gente faz por quilo. Por exemplo, o último buffet que eu fiz as fichas técnicas, eu fiz fichas técnicas de massas, certo? Fichas técnicas de massas. Então, como ela fazia buffets de massa, fazia catering, né? Buffets de massa na casa das pessoas. Então, você faz as fichas técnicas e as fichas técnicas para 1 quilo de produto pronto. 1 quilo de massa pronto, ela vendia, sei lá, na época, tá? Isso foi antes da pandemia, ela vendia a R$22. Então, a gente tem que ver se o custo da massa pronta para o catering no buffet é condizente com quanto ela cobrava para os clientes dela. Você está entendendo? O custo, você faz essa situação. Veja, a nutrição, quando a gente faz fichas técnicas, as fichas técnicas, elas também variam conforme complexidade. Existem situações em que somente com o peso bruto eu consigo fazer a ficha técnica. Exemplo, somente com os produtos brutos para fazer um bolo, eu chego às fichas técnicas de um bolo. Eu pego aqueles produtos, vai dar um rendimento, sei lá, de 5 bolos. Fatinha sabe disso, né? Fatinha que está aqui na live. E aí eu divido por 5 bolos e eu tenho o custo de um bolo. Beleza? Mas existem fichas técnicas, como é do buffet, que é a dúvida da nossa amiga Mara. Existem produtos que as fichas técnicas eu preciso chegar ao rendimento delas. Então, no caso dos buffets, quanto é que rende de arroz pronto? Aí vem o fator de cocção, porque o fator de cocção aumenta, né? O arroz aumenta, né? Já as carnes diminuem. Então, eu tenho fichas técnicas, eu faço as fichas técnicas e aquele rendimento vai dizer respeito ao produto pronto. E aí, a depender do fator de correção e cocção, aquele produto vai render muito arroz, macarrão, feijão, né? E produtos que vão perder no rendimento, ou seja, eu vou fazer uma ficha técnica que vai ser cara, e no final aquele produto vai diminuir, como um camarão vai diminuir pela metade. Vai diminuir como uma carne, vai perder 40%, 35%, você está entendendo? Então, dá tranquilamente para fazer com buffet, tranquilo. Certo? Você vai ter que ficar no pé do pessoal lá, porque você vai ter que pegar não só os ingredientes, mas como também o rendimento. Ao contrário, como eu disse até com Fatinha que está aqui na nossa live, ao contrário de alguns produtos de confeitaria, que eu só pego os pesos brutos e rendimentos. Tipo assim, quantos bolos? Você está entendendo? Mas eu fiz umas fichas técnicas que não era por unidade de bolo, mas por peso de bolo. Aí eu tenho que ver o rendimento no peso. Viu como é complexo? Mas dá para fazer ficha técnica para tudo. Tudo tem fichas, tudo dá para fazer fichas técnicas. Seja do seu buffet, seja de um sushi bar, que tem outra complexidade, seja da confeitaria, seja das saladas, das sopas, tudo. Já fiz, eu fiz um levantamento de quantas fichas técnicas eu fiz. Tipos de restaurante, 16. Saladas, pastéis, tapioca, sushis, bebidas, sopas, massas, buffets, 17 tipos de serviços de alimentação. Cada ficha técnica é diversificada, mas a forma de aprender, né, o raciocínio da criação da ficha técnica, esse é a minha técnica de ensino, é um raciocínio linear, porque você já fez nutrição e você sabe que tem professor que ensina que a ficha técnica, que ele começa aqui, aí vai para cá, aí volta para cá, e no final você está embaralhada e você não sabe como é que faz ficha técnica. O meu método é um método linear de criação de ficha técnica. Então, você vai no raciocínio linear, olhou para baixo, está aqui o custo. Quando eu estava na preceptoria, né, de nutrição,
eu vi as fichas técnicas, eu falei, gente, nem eu tô entendendo isso, que ficha técnica mais confusa. O pessoal parece que às vezes na academia, na graduação, querem confundir a cabeça de vocês, não é? Deixa um negócio complexo. Não, o raciocínio do meu método é o linear e o custo. Acabou. Então, esse é o meu método de ensino no meu curso de fichas técnicas de preparo. E aí, em 8 horas, vocês já estão preparadas para o mercado. O mercado. Cada ficha técnica, R$ 127. A gente não pega menos de 30 fichas técnicas, não, tá? 30, 40, é um minimuzão, sabe? Porque os cardápios são extensos, né, gente? Os cardápios são extensos. Então, você vai ser essa pessoa que vai trazer essas fichas técnicas, né? Você precisa desse método urgente, Fatinha. Quem quiser, quem quiser aqui algum dos cursos que eu abordei, então eu falei dos cursos de elaboração de manual de boas práticas e POPs, falei dos meus cursos de RDC completo, de implantação das boas práticas, falei do meu curso de capacitação de boas práticas para os manipuladores de alimentos, falei do meu curso de fichas técnicas. Quem quiser meus cursos, por favor, escreve eu quero, que eu mando para vocês via direct. Fala comigo também via direct, tá certo? Que eu passo para vocês esses cursos, tá bom? Porque vocês estão observando a oportunidade. A oportunidade está aí, o mercado está aí. Recentemente fiz fichas técnicas para um supermercado, muitos erros, o pessoal não está... lucro negativo. Lucro negativo. Vou fazer agora fichas técnicas para um local que é prato feito. Acho muito interessante fazer essa parte prato feito. Vou fazer fichas técnicas também para eventos, né? Fichas técnicas de um local que tem eventos, casamentos, tipo um buffet, né? E aí nós vamos observar se essa empresa de eventos, né, é um buffet, se eles estão tendo lucro. Então, escreve para mim se você quer algum curso desse que eu estou abordando, escreve eu quero, e eu envio para vocês o link para esses cursos. Link para elaboração de manual de boas práticas e POPs, link para o curso de RDC completo, link para o curso de capacitação de manipuladores de alimentos e link do curso de fichas técnicas de preparo. Mas, como nós estamos falando de como iniciar a consultoria ainda em 2023, trago para vocês, não se emocionem, trago para vocês o curso Como Iniciar a Consultoria em Serviço de Alimentação. Sim, pessoal! O curso de Como Iniciar a Consultoria em Serviço de Alimentação. Então, fala comigo. Eu tenho um curso, que é um curso que é um curso muito bacana para dar para vocês essa noção do que eu preciso para iniciar consultoria, tá certo? Então, também tem o curso Como Iniciar a Consultoria em Serviço de Alimentação. Nutricilmara, eu vou mandar para vocês, tá bom? Esse link, Fatinha, também vou mandar esse link para vocês. Amanhã nós teremos live também, às 12h30. E eu espero por vocês. Adorei a presença de cada um de vocês. Vamos falar mais de consultoria, não é verdade? Vamos conversar um pouco sobre consultoria. Amanhã eu tenho live às 12h30. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar comigo sobre alguma coisa nessa área de consultoria, às vezes dúvidas, dicas, cursos, falem comigo no meu direct, tá bom? Eu sempre faço questão de responder cada um de vocês. E em relação às lives vão estar acontecendo agora essa semana às 12h30, tá bom? Amanhã nós temos outra live e eu espero a companhia de vocês para a gente estar falando mais sobre consultoria. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Adorei as perguntas de hoje, adorei a participação de hoje, adorei ver alguns rostinhos novos. E eu espero por vocês amanhã, tá certo? Simara, Fatinha, o Wagner também falou comigo. Vou mandar uns links de curso para vocês, viu? E quem quiser mais cursos, quem quiser saber sobre meus cursos de consultoria, fala comigo aqui no meu direct, tá certo? Encontro marcado. Um beijo para todo mundo. Até amanhã, 12h30. E fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.